jornais brasileiros estão com a capa, a matéria ou as matérias de capa falando sobre essa questão. Aqui no Metrópolis não é diferente. Essa é a grande questão dessa semana. Brasil tenta a última cartada contra tarifaço de Trump. Todo mundo está falando sobre isso porque é o assunto mais importante, não só para a economia brasileira, né? Esse tarifaço vai afetar muita gente. Comércio, a gente que compra os nossos alimentos, claro, as pessoas nos Estados Unidos que todos os dias de manhã tomam um café da manhã com suco de laranja do Brasil, com café brasileiro, que almoçam a carne bovina brasileira. Então é uma situação muito emblemática, lembrando que 25 países vão ser tarifados a partir de 1º de agosto, que é sexta-feira agora. Então é daqui 3 dias. E a gente não vai ser só influenciado pelo nosso tarifaço, mas por tarifaços do restante do mundo, porque o mundo inteiro está ali preparando estratégias para conseguir se virar a partir do que vai acontecer em 1º de agosto. O Trump ontem falou com a imprensa dizendo que para os países que não fizeram uma negociação específica com ele, porque é ele que centraliza essas negociações, a tarifa deve ficar entre 15% e 20%. Mas ele não especificou se o caso do Brasil entra ali também. O Brasil vem tentando negociar, vem conversando com empresários, com pessoas de diversos setores que vão ser influenciados justamente para tentar buscar uma proposta. Depois dessa fala do vice-presidente e o líder do governo em relação a essa questão, o Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente Lula esse plano de contingência contra o tarifaço que o Alckmin fala aí na sonora que a gente acompanhou. No plano, o Ministério detalha medidas de apoio aos setores atingidos pela tarifa norte-americana, mas ainda na expectativa de conseguir reverter essa taxa. Haddad disse que o foco é negociar e tentar evitar medidas unilaterais, mas independentemente da decisão, o Brasil vai continuar aberto à negociação. Hoje, no Acorda Metrópolis, a gente convida o diretor de Comércio Internacional, José Pimenta, que inclusive está lá nos Estados Unidos, em Washington, acompanhando essas tentativas de negociações que estão sendo feitas com o governo norte-americano. José, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, é sempre um prazer falar contigo aqui. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. José, bom, é isso, você está aí muito pertinho, comentou aqui nos bastidores comigo que esteve inclusive com os senadores, né, que são 8 senadores de várias regiões do Brasil, ligados a vários setores que serão prejudicados ou vão ter ali, né, um envolvimento direto com esse tarifaço. Eu queria que você falasse como você está sentindo aí que tem sido essas conversas, não só, claro, da nossa parte aqui do Brasil, mas, claro, conversando, você também com certeza conversou com empresários aí americanos, como é que está essa situação? Você vê de forma positiva essas negociações? Você acha que vai dar certo para o Brasil também, assim como outros países conseguiram negociar esses últimos dias com o Trump? Natália, foi positiva a reunião, né, a vinda dos senadores, isso não fui eu que disse, né, os próprios empresários. Ontem a reunião da American Chamber foi uma reunião muito proveitosa, né, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, para vocês terem noção, é a maior Câmara de Comércio do mundo, né, e hoje é o principal interlocutor, pelo menos aqui do setor privado, com os Estados Unidos. Há também ruídos de comunicação, não é tudo feito aqui da melhor maneira como já foi, justamente porque o Trump centraliza tudo, mas os próprios empresários disseram que a vinda de uma comissão multipartidária, palavras deles, é vista com muito bons olhos, porque mostra que o Brasil está aberto sim ao diálogo, confirma aquilo que já vem sido falado pelo governo, que o Brasil está aberto a despeito de qualquer questão política, né? Então foi sim algo bem visto. Claro que o tempo corre contra nós, como ocorreu contra Japão, União Europeia, entre outros players,
para nós com um pouco mais de problemas, vamos dizer assim, porque nós tínhamos lá um anúncio de uma tarifa, eventualmente ali na casa dos 10% lá atrás, né, em abril, e depois uma carta que aí veio com 50% faz algumas semanas. Então, quando você tem algumas semanas para negociar algo dessa magnitude, complica para todo mundo, né, pesando-se ainda mais a questão política. Mas, voltando para a reunião, foi uma reunião onde senadores apresentaram, né, e pediram adiamento, né, como já foi noticiado, da medida, né, ajuda, ou seja, abriu-se um canal de comunicação. E os representantes norte-americanos, né, do setor privado norte-americano, né, enfatizaram, né, a importância do Brasil para alguns setores estratégicos aqui nos Estados Unidos. Né. Vários setores disseram, olha, nós só importamos esses produtos do Brasil. E a gente fala muito do suco de laranja, do café, né, mas tem outros produtos também manufaturados que só vêm do Brasil, que há uma transação intrafirma, como a gente diz, a própria Câmara Americana de Comércio aí do Brasil soltou um estudo recentemente dizendo que 1/3 daquilo que é comercializado entre Brasil e Estados Unidos são de empresas, transações intrafirma, ou seja, né, subsidiária matriz. Isso é muito importante porque são produtos feitos especificamente para cá. Então, primeiro que substituir isso fora daqui é complicado, é complexo. Segundo que vai causar um dano, sim, à economia norte-americana. Então, os próprios empresários disseram que vão vocalizar ainda mais sobre essa reunião, sobre a importância do Brasil para alguns setores aqui com os Estados Unidos. Né? E, enfim, ganha-se mais um canal de diálogo, de comunicação, agora enfatizar ainda mais isso para tentar ver o que vem no dia 1º. José, na sua opinião, essa estratégia de tentar retirar alguns dos produtos, algumas das exportações desse pacote pode ser positivo, como, por exemplo, retirar alimentos? A gente vem falando bastante do suco de laranja, do café, da carne bovina, e tem esse entendimento de que, de repente, retirar os alimentos pode ser interessante, ou até mesmo barganhar outras questões aí que o governo americano vem trazendo de interesse, como os minerais críticos, que tudo isso pode nos ajudar nessa reta final e nessa corrida contra o tempo para tentar reverter a taxa ou pelo menos ampliar esse prazo, não ser agora na sexta-feira. Natália, isso é muito comum na negociação com os Estados Unidos, tá? Vários países têm feito deixa eu dar um passo atrás. Os acordos que estão sendo firmados com os Estados Unidos, isso é muito importante salientar para o telespectador, para aqueles que nos escutam, mas são acordos, isso foi falado lá também, são acordos que a gente chama de acordos guarda-chuva. Né? O que são esses acordos? Acordos amplos, tá? Onde você tem alguns nortes de direção, e a partir desses nortes você começa depois, num segundo momento, a trabalhar, né, tecnicamente como que esses produtos vão ser taxados e se vão ser taxados ou não. Então, acho positivo porque ao invés da gente ficar tentando um acordo muitas vezes específico, né, ali maximalista, tudo, né, vale muito mais a pena a gente seguir essa tática, vamos dizer assim, né, ou até mesmo estratégia de alguns países, notadamente União Europeia, Japão, Indonésia, o próprio Reino Unido, onde você negocia produtos-chave, ou seja, uma gama vai ser taxada, ok, a outra parte tem uma exceção, a outra nós vamos conversar, porque tem um projeto estratégico que a gente pode tocar daqui para frente, vamos criar um grupo de trabalho para tocar esse projeto, enfim, tem várias formas de negociar. A gente não está negociando um acordo de livre comércio, né? Não é isso. São negociar acesso específico a produtos, Natália. E tem também, claro, nessa questão do Trump, de quando ele apresenta essa carta lá em 9 de julho, dizendo que, na verdade, o tarifaço para a gente não vai ser mais de 10%, esse tarifaço que seria comum ali aos países do BRICS, mas que seria de 50%, ele, do começo da carta até a metade, quando ele realmente fala da nova tarifa, dessa ameaça de nova tarifa, ele abre a carta e fala muito sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que trouxe para muita gente de
vários setores, economistas, cientistas políticos, internacionalistas, a clareza de que era uma decisão política. E aí depois também, claro, nas análises de outros tarifaços, como em relação à Rússia, ficou muito claro que sim, que eram decisões políticas. E tinha o medo da parte do Brasil de reagir de forma política. E que o governo brasileiro foi bastante criticado também por diversas pessoas, enfim, autoridades políticas, gente, claro, da direita criticando o governo Lula, dizendo que ele estava reagindo ainda de forma política e que isso tudo ia complicar ainda mais a nossa situação. A gente teve a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro com medidas restritivas impostas por Alexandre de Moraes. Esse foi o assunto da semana passada e que tinha um temor de que, se acontecesse uma prisão preventiva, poderia piorar a nossa situação na negociação do tarifaço. E também no final, agora no final da semana passada, o presidente Lula retirou, o Brasil ali do Memorial do Holocausto. O presidente Trump tem uma proximidade muito grande com Israel, a gente vai ficar sem uma representação da embaixada aqui de Israel no Brasil, enfim, são vários pontos que podem prejudicar. Você acredita que sim, que na verdade quem deveria fazer esse ultimato, essa ligação, deveria ser Lula para Trump e que isso realmente seria o melhor? Porque a gente vê diversos empresários conversando, o vice-presidente se encontrando com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, enfim, a gente vê um envolvimento muito grande. Mas será que só Lula conversando com Trump é que daria certo? Natália, só uma conversa entre presidentes, eu acho que nesse momento, somente isso não. Acho que a gente tem que ter, como a gente está tendo, toda uma análise, né, e vocalização, sim, técnica, econômica do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer. É claro que no caso do Brasil você tem outros componentes aí, como você mesmo bem elencou, mas não é a primeira vez que o Trump mistura, vamos dizer assim, elementos políticos com econômicos em acordos. Ontem mesmo, antes de ontem, né, quando foi fechado com a União Europeia, né, um dos pontos importantes ali do acordo com a União Europeia foi a União Europeia deixar de comprar gás russo, né, e pelo menos aumentar as compras de energia dos Estados Unidos em até 700 bilhões de dólares nos próximos anos. Acordo até que foi criticado por alguns membros da União Europeia. Né, com o Japão e Coreia do Sul, as conversas giraram em aumento das compras de defesa. Então, assim, há um componente político, sim. Né? É claro que no caso do Brasil, acho que isso escalonou um pouco mais, mas quando a gente tenta negociar esse tipo de acordo, você tem duas veias de negociação. Você tem sim a questão política, mas a questão econômica, né, ela é um pilar. Né? Ela é muito, muito, muito importante, porque a gente está falando de emprego, a gente está falando de renda, né? Você mesmo citou no começo do jornal, a gente está falando de desenvolvimento de alguns setores, de projetos estratégicos que foram consolidados lá atrás. Então tudo isso, quando a gente vai para a localidade, tanto aqui quanto lá, tanto aqui quanto no Brasil, né, aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, isso gera impactos de saída, né? Então não é algo que vai, vamos ter um impacto. Não, quando a tarifa começar a ser aplicada, e se for aplicado na casa dos 50%, o setor privado norte-americano vai sofrer. Quando eu falo setor privado, a gente está falando da sociedade norte-americana, né? Porque são empresas que vão contratar ou descontratar, comprar ou não comprar produtos, deixar de comprar produtos brasileiros. Então, a resposta, eu acho que são canais de comunicação, são vários canais. Né, o presidente Alckmin tem conversado por esse canal específico com o secretário Lutnick, né, o setor privado feito pressão, sim, junto ao governo norte-americano desde que o anúncio foi feito. Né, há uma conversa assim, de se ampliar ainda mais a presença do setor privado aqui em Washington, né, mais para frente, enfim, o setor privado está aqui porque, como o próprio senador Nelsinho Tradi disse, a gente tem que olhar isso como um começo de um novo relacionamento. Não é um final, né? Quando vier o 1º de agosto, e o que vier no dia 1º de agosto, aquilo é um começo de algo que vai ter que ser trabalhado. Não é o final, né? E sim, a gente tem a investigação da seção 301, né, que já foi noticiado também, enfim. É um novo baseline, uma nova base na qual vai se dar a relação econômica Brasil-Estados Unidos.
Começo do segundo governo Trump, né? Ele, em 7 meses, traz essa questão para ele que já era muito importante e que vai se efetivar, né, no mundo todo. Eu queria falar contigo justamente disso, assim, desse começo de uma nova era, né, das negociações com os Estados Unidos e da nossa relação comercial com os Estados Unidos e dos estados. A gente vê que São Paulo é o estado que mais tem essas importações, mas Ceará também é um dos estados que vai ser muito impactado. Inclusive o governador vai ter reunião hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin para falar sobre essas estratégias aí estaduais. Era isso que eu queria te perguntar, José, se você também está a par, claro, também conversando aí com os senadores, muito provavelmente conversou um pouco sobre essas regiões brasileiras, porque não é uma questão do país, mas o nosso país é continental. Tem alguns estados que vão sofrer muito e que mesmo que a gente consiga uma reversão nas taxas, uma diminuição boa, é um começo de novas estratégias comerciais, né, de cada estado aqui. Como é que você vê que os nossos estados estão se organizando para sim, a gente já entendeu que vai acontecer alguma coisa. Não sabemos ainda exatamente o que, mas que é preciso já se preparar para essa mudança, né? Natália, excelente pergunta, Natália. Você tem dois pontos aí, ou duas trilhas, né? Dois compassos de ação. O primeiro é o que a gente chama de diplomacia subnacional, né? Os estados vão ter que estar mais presentes aqui também, não é só aquilo que eu falei, são canais de comunicação. O governo federal é o principal, mas são canais. Então, assim como os estados aqui têm uma proeminência muito forte, né, em termos de legislação, em termos de defesa de interesses, de lobby, como é feito aqui, né, enfim, os estados são muito vocais. Eu imagino que no futuro, né, os estados brasileiros vão ter que agir em consonância com o governo federal para sim enviarem missões de empresas, os próprios governantes, governadores estarem aqui, fazerem o dever de casa de estar aqui, ter uma relação mais profícua com os Estados Unidos, sim, no futuro, né, independente do que vier, porque é essa necessidade de mostrar essa complementariedade produtiva e econômica que há entre alguns estados do Brasil, notadamente você falou de Ceará, São Paulo, tem Minas Gerais também, que é um estado importante que exporta muito, Sul, Santa Catarina, você tem também uma outra trilha, né, que é a trilha diplomática, econômica, vamos dizer assim, ampla, que é do governo federal. Então, trabalhar nessas negociações é fundamental, né, nessa primeira trilha coordenada. Aí tem um outro ponto que é importante salientar, que é a diversificação dessas exportações. Esses estados eles já estão analisando, já estão vendo como, além do plano de contingência, pode ser feita essa reorientação das exportações, porque o setor privado precisa produzir, os empregos precisam continuar sendo gerados, e obviamente que o Brasil, aumentar o seu número de acordos, né, começa a dar um alento. Tem se falado muito com o Canadá agora, né, o Canadá procurou já o governo brasileiro para rever as negociações e talvez fechar um acordo aí rapidamente, o próprio México. Então são países importantes, alguns deles, né, com os quais a gente pode fechar acordo e tentar reorientar a exportação, Natália. Eu queria te perguntar, para a gente encerrar, sobre essa questão dos países que a gente vai passar a ter que fazer novos ou reforçar as nossas relações. A questão da China, inclusive, começou a ser discutida na semana passada, de que isso também poderia entrar nessa barganha, nessa negociação com o governo americano, de a gente já ser muito próximo da China, né, o nosso maior parceiro comercial, mas que isso seria muito reforçado se a situação com os Estados Unidos ficasse dessa forma tão ruim, que é um momento ruim. A gente está nesse momento, né, de expectativa para uns 50%. Então, eu queria que você falasse mais sobre esses outros países que a gente deve reforçar e que, de repente, surjam esses novos negócios. Natália, é importante salientar isso, né? Ontem até foi falado na reunião, essa questão com a China, o tipo de comércio que a gente tem com a China é totalmente diferente do tipo de comércio que a gente tem com os Estados Unidos, né? A China, a gente vende uma gama enorme de produtos básicos, né, de insumos, e compra 99% de manufaturados, né? Com os Estados Unidos essa balança é diferente, né? O principal comércio com os Estados Unidos, nós exportamos basicamente ali, né,
grande parte ali de 50% até 70%, dependendo de como você vê os dados e os setores, são de produtos manufaturados, né, produtos que são de alto e médio valor agregado, né, para os Estados Unidos, além de alguns insumos também, claro. E a gente compra dos Estados Unidos também produtos de alto e médio valor agregado. Então a balança é o nosso principal importador, né, comprador de produtos manufaturados, isso aí já foi bastante noticiado. Então é diferente. A gente fala de China, né, mas a China tem a sua importância relativa para a balança comercial brasileira, tem a sua importância estratégica. O Brasil é isso, né, a tradição da política externa brasileira é fazer acordos específicos com todos os países, porque nós somos um país militarmente, né, de um tamanho totalmente diferente do que a gente está falando de China, Estados Unidos, entre outros, né, da Europa. Então nós temos que ter essa visão integrada, né, coordenada de política externa. E nós sempre tivemos. Então, claro que o Trump está tentando politizar isso, mas a gente vai continuar tendo relação com China. Vamos fechar o acordo Mercosul-União Europeia, que é um ponto importante que o governo já foi fechado, né? Agora é entrar na reta final. E com os Estados Unidos tentar achar um novo normal, né, dessas relações. Haverá perdedores, sim. Não creio que haverá ganhadores, porque isso aqui não é um jogo ganha-ganha, é um jogo perde-perde. Né? Isso já está bem claro aqui, mas é uma nova forma da gente lidar e vai ter um elemento político no meio e a China vai continuar sendo um grande parceiro comercial do Brasil. A questão é como será essa relação daqui para frente com os Estados Unidos, tendo em vista o aumento tarifário, exercício que foi feito por várias nações e agora a gente tem que fazer o nosso. É isso, é tipo movimentação de placa tectônica, né? Movimenta aqui e aí a gente vai sentindo as ondas em lugares que a gente nem imaginava, né? É claro, depois de um tempo é que a gente vai ver mesmo resultados dessa movimentação no mundo todo que o Trump está fazendo acontecer logo nos 7 primeiros meses de novo governo dele, né? De segundo governo. E isso que a gente só está falando da questão comercial e, claro, entra a política, mas ele está movimentando o mundo em outros quesitos, né? De defesa e tudo mais. José Pimenta, diretor de Comércio Internacional, que esteve aqui com a gente, nos iluminando sobre diversas questões. Ele que está lá nos Estados Unidos, em Washington, acompanhando inclusive algumas dessas reuniões que os senadores estão fazendo e que está muito disposto a trazer novas ideias e melhorar a nossa situação nessa negociação específica do tarifaço que começa a valer na sexta-feira, se a gente não conseguir reverter. José, muito obrigada, viu? É sempre um prazer falar contigo. Eu que agradeço, Natália. Um abraço e bom dia a todos. Valeu. Tem um ponto interessante também